Olá, queridos irmãos. Hoje, dia 13 de julho, quinta-feira, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Em vosso caminho, anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito a seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos, para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele, até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não os receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, o Evangelho de hoje traz 3 elementos em evidência para a nossa reflexão. A primeira coisa, Jesus nos convida ao anúncio da sua palavra, ao anúncio do seu reino. Portanto, nós estamos falando aqui da evangelização. Sim, nós somos chamados ao anúncio e existe uma graça sobre nós para isso. Existem os sinais que acompanham os discípulos de Jesus. Aqui nós estamos falando da missão que devem acompanhar os discípulos de Jesus. Precisamos dar continuidade à missão de Jesus. Precisamos de fato ser os seus discípulos. Precisamos ser a sua presença ressuscitada no mundo. E os frutos irão acompanhar os discípulos de Jesus. Curar os leprosos, curar os doentes, purificar, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos. Essas graças, esses frutos, muitas vezes serão espirituais também. Aqueles que mais sofrem, aqueles que estão abandonados, aqueles que precisam ser evangelizados, aqueles que precisam conhecer o pobre Lázaro, tocar no Cristo crucificado. Alguém precisa anunciar, alguém precisa mostrar, alguém precisa tornar Cristo amado e conhecido através desse anúncio de amor. Não é verdade? Realizar a obra de Deus, ir ao encontro de tantas pessoas, dar de graça, como diz o Evangelho de hoje, dar de graça aquilo que de graça recebemos. Por isso, é claro, precisamos receber esta graça. Não será pela própria força. Precisamos nos deixar ser amados. Precisamos nos deixar ser encontrados por esta graça. Porque nós não podemos dar aquilo que nós não temos. É isso também
que o Evangelho quer nos mostrar. Todos os dias, através do Palavra Encarnada, todos os dias, através da Eucaristia, do Santo Terço, de Nossa Senhora Pietá, da experiência com o Emmanuel, nós precisamos nos deixar ser encontrados por esta graça de amor, para que nós possamos ofertar de graça aquilo que de graça nós recebemos. E depois Jesus nos mostra um caminho para essa experiência. Ele é muito claro, né? Quando ele diz: não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro, nem sacola, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão. O que Jesus quer nos mostrar com isso? Ele quer nos indicar que existe um caminho para nós sermos os seus discípulos, que existe uma condição para nós sermos a sua presença no mundo. Sim, nós precisamos nos colocar nos seus braços. Nós precisamos nos lançar na sua providência, porque se nós estivermos cheios de nós mesmos, dos nossos orgulhos, da nossa soberba, dos nossos projetos, dos nossos planos, o meu e o meu, onde nós pensamos que já sabemos tudo, que já conhecemos, que temos muito conhecimento, que sabemos mais que o outro. Não. Mas quando nós não temos nada, quando nós nos esvaziamos de tudo, para que Deus possa ser tudo em nós, aí então nós seremos os seus instrumentos. Quanto mais nós nos esvaziamos de nós mesmos, mais Deus pode ser tudo em nós. Portanto, hoje existe um convite muito profundo através dessa palavra, de uma grande kenosis, de um grande esvaziamento de nós mesmos. Como é importante o desprendimento de nós, o desapego, para que Deus possa nos inundar da sua graça, da sua presença de amor, para que nós possamos dizer: já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É a sua graça, é o seu amor, é a sua presença. Já não são mais os meus olhos, é o olhar de Cristo, os meus pensamentos, os de Cristo, os meus sentimentos, os de Cristo. Mas para isso existe um caminho, existe uma condição: o esvaziamento, o desprendimento. E o terceiro ponto é que nós precisamos ter ciência que nem todos irão acolher o Evangelho. Sim, nós somos chamados ao anúncio, mas nem todos entenderão. Nós somos chamados a viver a evangelização, ser feliz. Às vezes alguns dizem: olha, eu convido, mas eu recebo apenas as palminhas, né? As pessoas não querem se abrir para partilha, para solidariedade, para a vivência do Evangelho. Às vezes eu sou até, talvez, criticado, às vezes eu sou até julgado. Mas é isso mesmo, o Evangelho nos mostra exatamente isso. Recentemente, um irmão que foi acolhido, ele me chamou para partilhar e disse: olha, eu estou muito triste, eu estou tão triste. Eu perguntei por quê. Ele disse que porque um acolhido que já tinha quase 9 meses, né, que ele pensava que estava entendendo tanto, na verdade começou a persegui-lo, porque ele, por amor, precisava corrigir aquele acolhido. Ele, por amor, precisava mostrar para aquele acolhido como ele deveria viver. Ele não podia mais ficar julgando ali os outros. Então ele precisava ser corrigido para o amor, e por amor e no amor. Mas o acolhido, não entendendo, começou a criticar aquele missionário, aquele irmão que estava vivendo uma experiência de se doar. E começou a perseguir, começou a murmurar, a fofocar, a caluniar. Então ele ficou tão triste. E eu lembrei a ele o Evangelho. Eu disse: mas meu irmão, o Evangelho é exatamente isso. O Evangelho é exatamente ser a presença de Deus. O Evangelho é exatamente se consumir, se doar, ofertar de graça aquilo que de graça nós recebemos. E se nós queremos viver de graça, nós não esperamos nada em troca, nem mesmo a gratidão daquele que nós estamos amando. Então ele foi entendendo tudo aquilo, e aquela verdade foi inundando aquele irmão de alegria.
e de liberdade. Ele foi se sentindo livre. Ele foi se sentindo alegre, ele foi se sentindo feliz, porque ele estava vivendo o evangelho de forma gratuita, de forma livre, vivendo verdadeiramente o amor. O mesmo amor gratuito que ele experimentou, ele estava tendo a graça de poder viver agora. Que beleza é viver o evangelho. Que beleza! Então nós precisamos nos preparar. Nem sempre nós seremos compreendidos, mas nós precisamos sim anunciar. Né? Como diz Abraão ali para o Epulão. Quando o Epulão, porque não enxergava o pobre Lázaro na rua, ele vai para o inferno. Ele fala: Abraão, deixa pelo menos que eu vá lá em casa avisar a minha família que eles precisam enxergar o pobre Lázaro, para que eles não venham parar aqui também. Abraão diz: olha, se eles não escutam os profetas, eles não vão escutar um fantasma. Então, vejam a graça, o profeta, ele precisa anunciar, porque muitos epulões entenderão, muitos epulões enxergarão o pobre Lázaro, não usarão da fé apenas para benefício próprio, mas entenderão a essência, a verdade do evangelho. Também gostarão de viver, também irão viver na prática o amor ao pobre Lázaro. E por último, dentro dessa experiência, nós precisamos entender que nunca nós podemos permitir que um profeta enviado por Deus bata as poeiras dos seus pés e siga o seu caminho diante de nós. Ah, de nós se isso acontecer. Quantas pessoas são enviadas por Deus para ser anúncio até nós? Não é verdade? Quantas pessoas são profetas para nós quando anunciam os direcionamentos de Deus para a nossa vida? Que nós nunca permitemos que alguém enviado por Deus bata as poeiras dos seus pés diante de nós. Que nós possamos ser aqueles que escutam, aqueles que mais ainda acolhem a palavra de Deus, os direcionamentos de Deus, as palavras de ordem de Deus para nós. Precisamos refletir sobre isso, porque isso é uma coisa muito importante. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.